Se você cresceu assistindo televisão umas décadas atrás, você lembra de uma coisa que hoje parece um comportamento alienígena. A gente tinha paciência. Você sentava no sofá e assistia a abertura do programa todo dia, inteirinha. Treinei o meu cachorro pra ser um campeão. Você inclusive decorava a música. Ele é um colosso, eu não largo o osso. E de dona já virei fã. A MTV, por exemplo, chegou ao ponto de, em 2004, deixar uma vinheta 15 minutos com os dizeres: desliga a televisão e vai ler um livro. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vai ler um livro. E você ficava lá olhando, e as pesquisas indicaram que muitos jovens realmente faziam isso. Corta pro mundo hoje. Olha para a rua da sua casa. O motorista de aplicativo simplesmente freia em pista dupla, travando o trânsito inteiro, porque ele não pode perder 5 segundos nem para encostar aqui na calçada. Um motoboy cruza o sinal vermelho, quase sendo esmagado por um ônibus, impulsionado por uma urgência de vida ou morte para entregar alguma coisa. Ninguém tem tempo para empatia, ninguém tem tempo para esperar, todo mundo age como se tivesse atrasado para o próprio funeral. A gente olha para isso e acha que é só estresse da cidade grande, né? Mas não é. O mecanismo que transformou a sociedade nessa ditadura do cronômetro é o mesmo mecanismo que faz você clicar no botão pular a abertura quando vai ver alguma coisa no Netflix. E também rolar a tela do seu celular todo dia sem conseguir parar. Entre aquela vinheta da MTV e o motoboy furando o sinal vermelho, aconteceu um roubo silencioso. E o mais assustador é que um gênio da tecnologia avisou que fariam isso com a gente em 1971. Hoje, no Nerd Show, você vai entender o paradoxo da atenção, a moeda de troca mais valiosa que nós temos hoje em dia. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Como você deve ter percebido, não é segredo pra ninguém que a nossa atenção virou a nossa moeda de troca pro mundo. Tudo quer a sua atenção e todo mundo tá se degladiando por causa dela. Inclusive, começando pela abertura, que foi uma coisa que eu falei, a gente já percebe que o nosso comportamento mudou até no ato de consumir os conteúdos. Todos os streams, eles querem um único objetivo, eles querem que você fique lá, assim como eu aqui no YouTube, assim como o Netflix, o HBO e qualquer outro. E normalmente o comportamento premium para ele é o binge watching. O que significa isso? Significa você maratonar as coisas, ou seja, começa um episódio, depois já não consegue mais não ver o próximo, porque eles colocaram a coisa lá e começa a ver o próximo, e nesse sentido aquele botão de pular a abertura é muito benéfico, né? Porque afinal você já viu a primeira abertura, então você pode só ver o conteúdo do próximo, você não precisa ver a recapitulação do capítulo anterior. Isso era coisa de novela das 8 antigamente, né? Hoje em dia você tá lá pra ver o negócio numa sentada só. Mas não é o que os números dizem. A gente sempre culpa a plataforma, mas não é necessariamente isso. A plataforma segue uma tendência do nosso comportamento. Por exemplo, esse skip button, né? Esse botão de pular um pedaço lá, só apareceu na Netflix porque 15% dos usuários passavam manualmente todos os episódios 5 minutos pra frente. Em 2022, por exemplo, o botão já era apertado 136 milhões de vezes por dia. A forma acompanha a função. Então seria fácil demais colocar a culpa nas empresas de hoje e como a gente consome conteúdo. Porque, na verdade, não com tanta exposição, mas isso vem acontecendo desde sempre. Quem nunca viu um trailer? Você já parou para pensar na função de um trailer? É exatamente capturar a sua atenção, fazer um argumento de que você fique convencido a ver alguma coisa que a pessoa quer. Mas ele não começou, claro, do jeito que a gente normalmente conhece. Ele teve uma outra função e outros jeitos. Primeiro, o nome trailer é muito interessante porque eles eram originalmente veiculados depois do filme principal. Era no filme lá da coisa, mas trail, na verdade, vem de seguir após ou então um reboque. Ou seja, passava um
filme, passava os créditos e tinha o trailer do que ia vir a acontecer, uma nova produção. Mas claro que isso deu errado, né, gente? Porque ninguém fica depois dos créditos. O povo percebeu isso e começou a colocar lá no início. Mas eles foram inventados em 1913 por um cara que se chama Marcus Lowell. Basicamente, não tinha nem a ver tanto com o cinema. Ele queria fazer o musical da Broadway dele lá e ele queria que as pessoas vissem. Então ele pegou algumas cenas do ensaio disso aí pra mostrar assim, olha só, o maior espetáculo da Terra, você não pode perder. E pensa numa Terra zerada em que isso não existia. Com certeza isso era o fator dissidente, né, o fator de destaque que ia te convencer a ver uma coisa especial. Tudo depende também do contexto. Os trailers nos cinemas e seriados só começaram a aparecer a partir de 1914. Um que ficou muito famoso por isso era The Adventures of Kathleen, que era na verdade para instigar o próximo episódio. Só que tudo isso evolui. Às vezes, quando muita gente começa a fazer da mesma forma, você não consegue mais chamar a atenção, que já era a nossa moeda de troca desde sempre. E a partir de 1919 aparece como se fosse uma instituição que nas próximas 4 décadas seria o que tivesse de mais moderno na chamada de atenção com os trailers, que se chamava National Screen Service, que acabou sendo uma empresa terceirizada que produzia esses trailers, e agora com uma estética que meio que achou uma fórmula e começou a colocar isso em todos os lugares. Nisso eles fizeram uma parceria com várias empresas gigantes do setor, né, do audiovisual, e por exemplo, King Kong de 1933 tem isso. É engraçado a gente pensar que isso não convenceria a gente hoje, mas o que vendia antigamente era a imagem e por cima algumas letras grandes explicando o que ia ter no filme. Ou seja, muito texto, muito texto, muito texto. A gente nunca para pra ler isso. Casablanca também seguia a mesma fórmula. Mas isso vai desensibilizando a pessoa. Quando ela começa a ver isso em todo lugar, isso começa a aparecer paisagem. É por isso que as coisas parecem não funcionar mais. Por quê? O pessoal achou meio brega, né? Falou assim, esse filme vai ser ruim, porque ele tá com aquele negócio que todo mundo faz, coisa que muda nos anos 60, quando a nova revolução de Hollywood traz uns nomes bem pesados que nós conhecemos até hoje. Os próprios diretores começaram a fazer os trailers. See how much movement there is on this? I need that same feeling. Let's see the head and tail and see which has the most movement. Dare I ask if there's another take? Well, yes, possibly. Por exemplo, um trailer que chocou muito pra época foi o trailer de Laranja Mecânica, em que o Stanley Kubrick realmente pegou muito pesado pra aquela época. Pra hoje, a gente acha normal. E a estética foi evoluindo bastante. Quando uma coisa dava certo, ela era replicada. E aqui no Brasil teve um movimento muito parecido também. Nos Estados Unidos tinha um narrador muito famoso, que era o Don LaFontaine. Não é muito reconhecível aqui pra gente, porque a gente não lembra do One Man, mas se uma pessoa americana ouvir, você fala assim, ah, essa voz dos trailers. Hi, could you tell us a little bit about this movie? Don, we need you up here. From flesh to steel, from blood to blade, and the world has a new hero. That was real nice, Don. Ele fez trailer pra caramba, ele marcou uma geração. They know its face. Stay here. I'll be back. Arnold Schwarzenegger. Terminator 2. Judgment Day. Mas a gente tem um Don LaFontaine aqui da mesma época e do mesmo formato, que era o Jorge Ramos. Como a gente esquece essa voz? Mel Gibson e Danny Glover estão de volta. Máquina Mortífera 2. Lançamento nacional 21 de setembro. Muito bom, mas foi parando de funcionar e nos anos 2000 o pessoal começou a criar uma nova fórmula, uma fórmula em 3 atos. No ato 1, uma introdução lenta, uma premissa mais suave, com um diálogo inicial. O ato 2, uma virada de conflito, o negócio fica mais assim acelerado. E o ato 3, uma montanha de cenas, explosões, o negócio meio terminando com o título do filme e o logo do estúdio. Todo mundo já viu isso. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
see it for yourself. Mas até isso parou de funcionar. E nos dias atuais existem estúdios só para fazer o trailer. É completamente diferente você vender o filme do que fazer o filme. Mas a gente perceber que isso funciona é muito fácil. Agora, entender por que isso funciona, só se você for um gênio. O gênio tem nome e sobrenome. Herbert Simon. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse cara, mas esse cara era um verdadeiro Leonardo da Vinci. Ele era um polímata. O que significa essa palavra bonita? Que ele sabia fazer de tudo um pouco. Ele era formado em várias coisas, ele tinha várias habilidades. O cara era um gênio mesmo. Além de uma habilidade muito especial de profeta, né? Porque realmente, se você estava preocupado com o fim do mundo aí por causa do Nostradamus, você vai ver o que esse cara fez. Ele era economista, cientista político, psicólogo cognitivo e praticamente um pioneiro na inteligência artificial. Ele ganhou o prêmio de Turing em 1975, do Alan Turing, né? Você entendeu como é que é o nível? E o Nobel de Economia em 1978. Mas vamos voltar um pouquinho para antes, lá em 1971, ou pelo menos um pouco antes disso, mas só para resumir, chegou um ponto em que a tecnologia começou a avançar de tal forma em que as pessoas começaram a ter mais dados. Dados sobre o quê? Por exemplo, antigamente você tinha que arquivar uma coisa no papel, ou antigamente a gente não pesquisava coisas na internet e cuspia dados na gente, mas isso começou a evoluir. E as pessoas que estavam mexendo com o ramo da tecnologia falaram que o grande objetivo da tecnologia é cuspir dado à torta e à direita. É assim, ó, o que? Você quer saber sobre isso? Blá, 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 blá. Ah, quer saber sobre... Tá, então toma, é dado, então aqui, ó, dado. Por que eles pensaram isso? Porque eles pensavam que quanto mais dados você tem sobre determinado assunto, você vai tomar melhores decisões com isso. Só que o Simon olhou isso e falou assim, não, mas como você é burro, né? Porque realmente não vai funcionar dessa forma. Porque qualquer dado, qualquer estímulo, olhar, ouvir, cheirar, qualquer coisa da função humana tem um custo. E é um custo cognitivo. Ou seja, não tem informação sem custo mental. E ele publicou isso num documento em 1971 que se chama Designing Organizations for an Information Rich World. Ou seja, construindo, projetando, né, e organizando as informações para um mundo rico de informações. Que ele estava prevendo que o bicho ia pegar de tanto dado, tanta informação. E isso abre as portas para um paradoxo. Informação infinita é igual a grande queda de atenção. E nisso ele chegou à grande conclusão e uma famosa frase: uma riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. Porque pensa você, quanto mais informação tem, mais você vai ter que ler coisa. Tem várias outras opções para você ver. Então, o que é escasso? A sua atenção. Ele usou bem o exemplo dos coelhos. Por exemplo, o coelho ele se reproduz muito rápido, né? Então, o coelho é a informação. É um coelho que está se reproduzindo e tal. O que vai acontecer com a alface? A alface não vai durar, porque vai ter muito coelho, então eles vão comer a alface muito mais rápido. Cada um vai ter que ter um pedacinho só para comer. Essa é a nossa atenção. A gente tem um limite. E olha só, ele estava falando isso em 1971, quando as informações eram só televisão, jornal, rádio, telefone. Ele contou isso tudo, qualquer tipo, assim, até andar na rua e buzina, etc. Imagina o que não está acontecendo hoje com o nosso cérebro. Coisa que a gente tem que entender. O cara é tão bom que tem outro conceito dele que explica muito bem o que está acontecendo hoje, que é a racionalidade limitada. Fica parecendo que a gente é burro, né? Mas não é que a gente é burro. Na verdade, a pessoa mais inteligente da face da Terra não ia conseguir fazer diferente. Pensa só que nós vamos tomar uma decisão, que é uma decisão que pode ser desde comprar uma casa, a fazer uma viagem, ou comprar uma balinha ali na padaria ou no supermercado, qual que vai ficar mais barato. Na hora da gente tomar essa decisão, na hora da escolha, a gente tem alguns limites. Primeiro, a gente tem um limite de tempo. A gente não vai perder todo o tempo do mundo para tomar aquela decisão. A gente também tem um limite de mente, porque eu não sei se você sabe, mas nós temos meio que, vamos dizer, um medidor de barrinha de energia aqui na nossa cabeça, que é o ATP. Quando vai gastando esse negócio, é igual um músculo. Ele fadiga e fica cansado. E nós temos também um limite de informação, porque a gente não tem todos os dados do mundo à disposição, olhando para ver e tomar a melhor decisão. O que o cérebro humano faz? Ele toma a decisão boa o suficiente. Não é que a gente escolhe assim, eu peguei todas as variáveis, bati aqui e escolhi o ideal. Não. A gente meio que vai analisar, esse aqui já tá bom já. Porque vai gastar um tempão, eu vou ficar cansado e tal. Mesmo que você queira, literalmente você não consegue fazer melhor do que isso. Ele deu o nome a esse comportamento de satisfying, que é uma mistura lá do inglês de satisfazer com o suficiente, entendeu? Então, tá bom já.
pode ser isso aqui mesmo. Só que a gente não percebe como usa isso pra tudo. Que nem eu te falei. Você vai no supermercado, será que outro lugar vai estar mais barato? Você não sabe. Será que na Amazon tá mais barato? Você olha, mas não viu o Mercado Livre, não viu a Shopee, não viu... E será que vale esse tempo, vale essa energia e você vai conseguir realmente ter todas as informações? Então, isso serve para tudo. Inclusive, no nosso exemplo aqui do entretenimento, porque isso aqui já é um próprio ensaio da própria coisa que eu tô te falando que é difícil. Nós estamos fazendo isso aqui agora, não estamos? Então vamos entender. Por exemplo, se abriu o YouTube lá, tinha várias capas. Eu imagino que você está assistindo na televisão. Tem vários e um tanto de negócio. Você não vai gastar tempo para ficar olhando isso o tempo inteiro para ver o melhor vídeo, porque isso te cansa. Isso te cansa porque você gastou tempo e você não quer gastar essa mufa. E literalmente o feed é infinito. Você não tem todos os dados. Tem só os que o YouTube escolheu mostrar para você. Ou seja, normalmente fala assim, parece aqui mesmo. Eu tenho certeza que você clicou em mim por causa disso. Aí beleza, venceu a primeira barreira. E você percebe que o vídeo hoje é isso, ó. 2, 3 segundos, corte rápido. Capa e título não pode ter um trailer igual o Vingadores. Tem que ser na pá, pro cara entender na hora. Você tem que entender, bater o olho e entendeu. Tem que ter uma imagem chamativa. Por quê? Isso tudo é heurística. Heurística é como se fosse os atalhos que a nossa mente pega pra economizar, né? É um nome bonito pra um negócio bem brasileiro mesmo. A gente fala assim, não, tá bom já. Não, já sei que esse trem aqui vai ser uma bosta, porque tá meio... a imagem tá meio ruim e tal. Esse aqui vai ser bom porque tá melhor construído. A gente usa a heurística pra isso. Mas aí tem um porém, né? Porque, por exemplo, se a gente tá usando um tanto de coisa aqui pra pegar a sua atenção de início, não é todo mundo que vai entregar um conteúdo bom e vai entregar uma coisa meio cortada, um negócio muito rápido, muito seco, muito só pra chamar a sua atenção. Sabe por quê? Existem dois tipos de atenção. Atenção endógena e atenção exógena. Isso é até provado com estudos com crianças e com touchscreen. O estudo foi publicado na Nature, né? Um negócio sério. E é o seguinte, a exógena é aquela atenção assim, ó, ei, clica aqui, barulho, imagem, impacto, bom, buzina, não sei o quê, ei, olha aqui. Pode ser considerado até aquele boneco do poço que fica assim, atenção exógena, né? A atenção endógena é aquela atenção que você sustenta sem participar desse negócio de fora. Então, por exemplo, você tá lendo um livro. Você tá lendo o livro e tal, prestando atenção no livro durante um período de tempo, endógena. Você tá ouvindo uma pessoa e prestando atenção nessa pessoa, endógena. Nesse estudo, eles verificaram que tem uma tendência de que o uso de touchscreen faça muito mais a atenção exógena ser ativada e dá um menor controle da atenção endógena, que é aquela que a gente presta atenção nas coisas. E o que isso quer dizer na prática, assim? Nós estamos num ambiente que a atenção externa, ela é recompensada. Ou seja, a pessoa chama a sua atenção para um negócio, você vai lá, clica, fica e vai. Então isso que tá dando certo. O negócio vai retroalimentando. Você tá entendendo? E você pode até pensar assim, não, mas isso aí não afeta nada e não, porque é só nas televisão, nos negócios. O problema é que isso foi só um exemplo do que se traduz no mundo de hoje. Mas no ambiente, na rua. Sabe como? Você lembra que eu te dei o exemplo do motorista de aplicativo? Do motoboy? Você já percebeu que essas pessoas parecem mais aéreas ou menos propensas a conversar, bater papo? Que a coisa tá ficando um pouco mais, assim, mais prática. Isso se chama visão de túnel algorítmica. Isso descreve o que acontece quando você fica muito tempo dentro de um mecanismo que tem um certo tipo de controle. Por exemplo, um sistema de entrega, um algoritmo de uma rede social. É um negócio meio controlado assim, né? Tudo que tem algoritmo tá nesse bolo. E o que é essa visão de túnel? A visão de túnel acontece quando a gente tá passando por muito estresse. Então a gente tá estressado, o nosso corpo ele é programado para focar naquilo ali que é o importante. Tira tudo ali, tira a visão periférica, eu tô com foco de resolver só aquele negócio. A gente fica vidrado. Não é a mesma coisa que hiperfoco, mas a gente fica vidrado ali. É como se só existisse aquilo e todo o resto o nosso cérebro simplesmente ignora. A gente tem uma coisa no nosso foco. Como assim? Pensa que você tá entregando alguma coisa e o seu tempo está intimamente ligado à sua receita. Você vai ganhar mais dinheiro quanto mais rápido você fizer a coisa, certo? Então, por exemplo, você vai fazer uma entrega, aí você vai parar para conversar com a pessoa. Tecnicamente, se você para para conversar com a pessoa, você perdeu alguns segundos que poderiam ser usados para você ganhar mais dinheiro. Ou seja, dentro desse algoritmo você acaba perdendo dinheiro por ser humano. O seu sistema vai funcionar de forma que aquilo ali vai se tornar dispensável. Tá dando para entender? O moço motorista de aplicativo acha que se ele escolher estacionar ali, ele vai perder um tempo, vai ter que parar, vai pegar um semáforo que vai tirar o dinheiro dele daqui a alguns segundos. Logo, ele simplesmente puxa o freio de mão, todo mundo atrás que espere, porque ele está
só com uma missão e só aquilo vale. E lembra que eu te falei que tudo tem um custo pro nosso cérebro? Por exemplo, a buzina, o trânsito, a pessoa conversando, não sei o que, não sei o que. Nosso cérebro faz a economia de energia. Ele ignora tudo, ele acha tudo dispensável. E você já percebeu como é que isso tira um pouco da flexibilidade da pessoa? Porque se ele sai do roteiro que tá criado ali, do objetivo dele, isso cria uma coisa negativa para ele. Então, uma validação negativa de sair da rota. E esse comportamento começa a ficar reforçado. Ou seja, o algoritmo dele agora é: pega o pacote, leva o endereço, tira a foto, fim. E o problema é que isso destrói muito a nossa empatia uns com os outros. Ninguém para muito bem para conversar, ninguém mais se importa muito com as pessoas, mas não necessariamente porque a pessoa não se importa, mas porque ela tá meio que engessada. Eu peguei esses dois para Cristo exemplos, mas todos os exemplos são válidos. Por exemplo, um atendente de balcão. Você percebe que o pessoal tá meio seguindo um script. Se você fala assim, e o jogo ontem? Você já percebeu que a pessoa, ela dá uma travada, volta para a realidade, assim, não, é mesmo, né, não sei o que, e começa a conversar com você. Você já percebeu esse efeito? É justamente por causa disso. É como se a empatia, a conversa, quebrasse isso e te resgatasse desse sistema de túnel. Porque o córtex pré-frontal, que é o negócio que toma as decisões, o nosso ativo aqui, ó, ele meio que ativava assim, né, tô aqui mesmo, ele tomou decisão, conversa com você e tal, e ele meio que vem para a realidade. Então, de uma certa forma, a gente pode falar que a falta de empatia hoje, que a gente tanto prezava antigamente, é um sintoma neurológico da exaustão do sistema de atenção. Por exemplo, você já viu que o pessoal mais velho para conversar mesmo, e bater papo e tal? Claro, gente. O cérebro deles foi forjado numa época que isso não era tão assim. Eles tinham muita atenção endógena. O cérebro deles sustentava a atenção. E o contra-exemplo disso, como é que pode afetar qualquer um? Tem muitas políticas agora que trazem os mais idosos para trabalhar de novo. Você já viu um idoso num caixa do supermercado, que nem tinha muito fora do Brasil, hoje tem muito aqui? Você já percebeu como é que esses idosos estão ficando nesse sistema? Você espera ver um idoso e bater papo com ele. Ele tá ficando retilíneo e uniforme, seco igual canela de boi. Isso é uma espécie de contaminação pelo sistema. E uma coisa que me preocupa um pouco nesse sentido é até a criação de conteúdo. Mas tudo isso que a gente viu nesse vídeo e monta as peças cria um pouco do ciclo da mediocridade. Coisa que eu exemplifiquei um pouco nesse vídeo aqui, ó, de que tá todo mundo fazendo o mesmo vídeo, mas não tá ninguém copiando ninguém. É um pouco do funcionamento da inteligência artificial. Você pode ver ele depois. Tô falando, nossa, o meu vídeo é bom e o resto é ruim. Não é isso que eu tô falando. Não é nem de longe isso. Não é por temática, mas é um pouco pela aceitação. Por exemplo, na criação de conteúdo, eu tenho um tempo limitado, eu tenho informações limitadas e eu tenho uma energia limitada. O pessoal vai gostar, eu vou só fazer um negócio, eu vou tentar fazer um formato de vlog. Aí todo mundo, pessoal, eu queria ver se vocês aceitam isso aqui, testar um novo formato que não tem nada de especial. Aí ele solta uma coisa que, né, qualquer coisa tá bom. Faz uma chamada boa, a pessoa assiste, mas cliquei só porque, não, mas tá bom também. Aí tem a ditadura da frequência, né, que o povo tem que postar. Aí o público aceita menos, né, tem esse esquema da racionalidade limitada. Aí o trem fica meio... acho que tá bom mesmo, assim. A verdade é que a gente não tá correndo um risco de vida, mas a gente tá correndo um grande risco da nossa vida perder um pouco da cor. Porque o que já tem de coach aí falando sobre produtividade. Você tem que ser produtivo, você tem que acordar 4 horas da manhã e não sei o que, os métodos. A gente não para numa pracinha pra sentar, pra conversar. Tem muita coisa que eu tenho certeza que você olhou na sua rua e nunca viu, nunca prestou atenção. Mas o pessoal tem que sobreviver, aderir ao sistema. Que nem a gente aqui, tá todo mundo participando disso. O moço do Nerd Show falou pra largar tudo e viver de brisa. Não é isso que eu tô falando. Mas talvez, se você souber que você faz parte de alguma coisa, o seu córtex pré-frontal vai falar assim, ei, será que só agora a gente pode dar uma prestada atenção melhor nas coisas? Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!